Estamos na Galeria Santa Maria Maior e vamos apresentar a exposição Forget Me Not. A exposição Forget Me Not aborda a temática das memórias. Nós temos a obrigação de nos lembrarmos sempre das pessoas que se esquecem de elas próprias. Esta exposição teve como ponto de partida uma boneca que eu comprei no antiquário. Vamos começar por ver essa boneca. Crisálida dos Sonhos é uma peça que pretende retratar precisamente o grande vazio que muitas vezes existe nas pessoas que vão perdendo as memórias. Assim como nesta boneca, que um dia teve uma interação muito grande entre ela e uma criança, também essas pessoas que vão perdendo as faculdades são em parte postas de lado ou metem-se de parte em relação à sociedade. Portanto, também elas têm um grande vazio, mas continuam a ter necessidade de afeto, continuam a sentir borboletas na barriga. Daí eu ter retratado todo esse conceito através destas borboletas que criei, através destas tatuagens que representam todas as memórias que são guardadas ao longo de uma vida. Esta série de trabalhos chamada Desconstrução foi a primeira que eu fiz deste projeto Forget Me Not e representa precisamente a desconstrução que vai havendo ao longo de todo o processo que a pessoa passa no ir se desmembrando em termos de memórias. Vai-se desligando, no fundo vão existindo certas brancas que funcionam quase como uma imagem que vai perdendo certos pixels que estão aqui representados por todos estes círculos, mas alguns deles ainda conseguem preservar certas memórias, que podemos ver, memórias essas que conseguem construir uma frase, conseguem construir uma ideia que representa parte da vida dessa mesma pessoa. Nós, ao tentarmos descodificar essa frase, muitas vezes não conseguimos, assim como não conseguimos descodificar aquilo que com o olhar da pessoa que padece, muitas vezes nos quer transmitir. Em termos de materiais, utilizei acrílico sobre tela e também ilustrações que são feitas em papel de seda, por ser um material frágil, assim como as memórias, e as ilustrações são feitas a lápis, para se poderem apagar, assim como as memórias um dia se apagam. Esse papel de seda é cozido sobre a tela para dar o conceito de que se podem descozer e assim desvanecer, acabando por desaparecer, tal como as memórias. E outra peça também com o mesmo conceito de desconstrução da boneca, que representa também ela a figura humana, portanto há o tal paralelismo entre a boneca e a pessoa, e as tais memórias representadas através destes fotogramas, que são todos eles ilustrados a lápis para se poderem apagar. À medida que o tempo passa, vão-se criando certos silêncios entre nós e a pessoa que padece de demência. Vão-se criando certas barreiras, quase como se fossem plataformas translúcidas que não nos permitem criar um diálogo, estabelecer um diálogo entre nós e essas mesmas pessoas. Essas barreiras são precisamente as fronteiras que nos separam dessas pessoas que padecem de demência. Temos que criar certos artifícios para conseguir descodificar as mensagens que nos pretendem transmitir. De alguma forma, temos que chegar até elas, ao fazer com que elas consigam chegar até nós. Portanto, estes vidros temperados podem representar algo que nos remete para questões clínicas também até, mas mais do que isso são silêncios de diálogos que se criam entre nós
e essas mesmas pessoas e entre elas mesmas, não é? Portanto, foi isso que quis transmitir ao utilizar esta técnica. E passamos agora para o relicário das memórias. O relicário normalmente é uma peça onde guardamos as joias mais preciosas. Mas, no meu entender, a joia mais preciosa que nós podemos ter são as memórias. Sem memórias, deixamos de ter identidade. Neste relicário, eu representei fases de uma vida através de ilustrações, mais uma vez com a mesma técnica que utilizei na fase da desconstrução, em que nessas mesmas ilustrações desenhadas a lápis, sobre papel de seda e cozidas com linha, representei fases de uma vida através de fotogramas que por si só não contam a história da vida de uma pessoa, mas que nós mesmos podemos criar uma história a partir das nossas histórias. Portanto, de alguma forma, podemos rever-nos em todos estes fotogramas. Estas 3 peças, denominadas Desnorte, são 3 estudos de 3 outras bonecas que adquiri noutras feiras de antiguidades e representam precisamente isso, o desnorte em que as pessoas vão começando a ficar ao longo de todo o processo. Mais uma vez utilizei a técnica de acrílico sobre tela e sobre essas mesmas telas depois utilizei papel de seda com linha de algodão cozida que representa mais uma vez, portanto, as falhas de memória que vão havendo ao longo de todo o processo, que vão deixando partes do nosso cérebro com umas certas falhas e portanto, memórias mais ternas que se vão diluindo ao longo do tempo. O vídeo Aurora, criado por Verde Mar, fala-nos sobre o desapego do corpo e o apego da alma. Entramos agora num outro espaço, onde eu criei uma instalação com vários elementos que representam várias memórias. São pequenos elementos onde todos nós nos podemos rever. São peças que fui adquirindo ao longo da vida, ou em feiras de antiguidades, ou que eram peças de família, que são memórias que de alguma forma me dizem alguma coisa. À parte disso, depois criei certas ilustrações com a Beatriz Passos, e mais uma vez utilizámos a técnica de ilustração sobre papel de seda, ilustração a lápis, que posteriormente foram cozidas na própria tela. Portanto, são várias telas alinhadas, umas acima, outras abaixo, que dão a ideia de um diálogo em desconstrução. Muitas vezes já dificilmente conseguimos descodificar a mensagem que a pessoa nos pretende transmitir. Portanto, são vários elementos que estão interligados, mas que nós não conseguimos percepcionar a relação entre o objeto e a ilustração. E, portanto, é-nos muito difícil fazer essa associação. Ou podemos criar nós uma associação que pode não ter nada a ver com aquilo que a pessoa nos pretende transmitir. O poema Forget Me Not, do poeta César Alexandre Afonso, é também o título da exposição. O meu amigo César Alexandre Afonso deu-me o privilégio de utilizar este título para a exposição e, portanto, está também aqui presente como muita honra minha na exposição, através nesta parede da sala da instalação Mundos.
sozinha. Sozinha uma boneca, sozinha uma pessoa, sozinha alguém que um dia teve uma vida, uma interação com a sociedade, mas que a partir de determinado momento deixou de ter memórias, de ter uma identidade e por isso se encontra sozinha. Passageiro Errante, uma obra que representa precisamente a memória que passa. Nesta obra, as andorinhas representam precisamente a memória que muitas vezes é volátil. As andorinhas voltam todos os anos ao mesmo sítio, ao mesmo ninho, portanto representam aqui a memória. Estes círculos representam a falta dessa mesma memória, são partes da imagem que vão deixando de existir e aos poucos vamos tendo cada vez mais partes brancas até que um dia deixamos de ter identidade. Aqui outra obra que é também um retrato de memórias, onde utilizei a mesma técnica de papel de seda, com ilustrações, papel de seda esse que é mais uma vez cozido à própria tela e as ilustrações feitas a lápis. E aqui nestas paredes, 3 retratos, 3 olhares, 3 expressões que de alguma forma poderão ser interpretadas como cada um quiser ou for capaz de interpretar de acordo com o nosso estado de espírito, com a nossa sensibilidade, porque também é assim com os olhares das pessoas que muitas vezes não conseguem transmitir-nos aquilo que lhes vai na alma. Metamorfose. A metamorfose representa uma fase da vida em que as memórias já estão de tal forma misturadas, em que já não conseguimos ter a percepção de quem somos e já há um grande desnorte, ao ponto de acabarmos por misturar pés com mãos e a degradação ser de tal forma intensa que começa por haver partes de nós que se deterioram. Deixei essa deterioração aqui representada propositadamente por partes da peça que começam a degradar-se. As tatuagens que representam as memórias, mais uma vez, estão aqui representadas por 2 cores, mesmo para criar mais essa confusão que vai no cérebro da pessoa.